Deus não conhece, meus queridos, aqueles que não vivem a sua palavra. Muita gente vive aí, aleluia, uma vida da sua maneira, mas dizendo que tem Deus, aleluia, mas não compreende a palavra, aleluia, não entende o que é salvação. Imaginam que o céu é como aqui na terra. Aleluia, a pessoa diz, eu vou para o centro da cidade. Outro diz, eu vou ali para 25 de março. Estamos vendo daqui ali a 25. É fácil. Se eu quiser dizer que vou ali na 25 de março pregar a palavra, é simples, está lá na esquina. Aleluia. Mas o céu é diferente. Para entrar no céu, meus queridos, tem dono. Não é o ser humano dizer, quando eu morrer, eu vou para o céu. Outro diz, quando eu morrer, Deus faz de mim o que quiser, como que querendo mudar, colocar a culpa em Deus. A Bíblia diz, se ouvirdes a minha voz, não endureças o vosso coração. Aleluia, as pessoas estão com o coração endurecido. O coração das pessoas estão no dinheiro. O coração das pessoas estão em bons trabalhos. O coração das pessoas estão na bebida. O coração das pessoas está na prostituição. O coração das pessoas estão nas academias de dança para aprender a dançar e dar show nos eventos. Os corações das pessoas estão na luxúria. E a mesma coisa de prostituição. O coração das pessoas está em uma vida regalada. O coração das pessoas não estão voltados para Deus e muito menos querem ouvir a sua palavra. Portanto, que Deus abençoe a todos nesta manhã. Se houver alguém que deseja aceitar a Jesus, aqui nós estamos a chamar, aqui nós estamos a convidar. O homem não é nada, você não é nada, meu querido. É a palavra de Deus que diz que o ser humano não é nada. Aleluia. Você tem um celular, vamos conferir. Vamos conferir se o homem é alguma coisa. Vamos conferir se o ser humano é alguma coisa. Aleluia. Daniel diz, aleluia, que o homem não é nada. A Bíblia diz lá em Isaías 40 e o versículo 17, aleluia, que o ser humano não é nada. Aí eu observo, meus queridos, o que é nada? Nós tentamos apalpar a vida e não encontramos nada. Se nós não encontramos nada, é porque não existe nada. Aí você vai lá na continuidade do versículo, aí a Bíblia diz, olha, eu estou falando de Isaías 40, versículo 17. Aí Deus continua mais adiante. Aí ele diz que não é nada. Aí ele diz que Deus considera menos que nada. Isto é o ser humano. Aleluia, que Deus está dizendo que ele não é nada, que Deus ainda olhando para o ser humano considera menos que nada. Aleluia. Lá em Gênesis, no capítulo 2, aleluia, o versículo de número 7, diz a palavra de Deus, que Deus formou o homem do barro. Aleluia. Ora, se Deus formou o homem do barro, aleluia, qual é a força deste ser humano? A Bíblia diz que Deus, quando fez este homem do barro, soprou neste homem, aleluia, um fôlego de vida. Oh, alegria, irmão. Oh, aleluia. Era simplesmente um bolo de barro, mas Deus agora olha para este homem, um bolo de barro, e Deus sopra nas suas narinas o fôlego de vida. Aí a Bíblia vai dizer que o homem, quando fala o homem, é toda a raça humana, de criança, mulheres, vovó, vovôs, aleluia. A Bíblia diz que o ser humano, eu traduzo por ser humano, para que as pessoas compreendam que é toda a nação. A Bíblia diz que com este sopro de vida, o homem foi feito alma vivente. E quando este homem é feito alma vivente,
Vem com ele agora junto o entendimento, o conhecimento de causa, a inteligência, a sabedoria. Oh, aleluia! Mas a Bíblia diz que este sopro, quando nós partirmos da terra, este sopro que ele é de Deus, que nos faz andar, nos movimentar, nos alimentar, ingerir o alimento e fazer as necessidades fisiológicas. Aleluia, tudo é por causa deste sopro de Deus. Mas a Bíblia diz que um dia esse sopro, ele retornará para Deus, aleluia, que o deu. Aí é onde está o problema, meus queridos. Aleluia, não vamos simplesmente desaparecer quando morrer. Esse sopro de vida, ele vai retornar para Deus. Aleluia, o nosso corpo, ele vai ser restaurado da terra. Aleluia, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Isto quer dizer o que? Jesus ressuscitou. Aleluia, todo o corpo vai receber o poder da ressurreição. Ressurgirá. E como nós somos, assim iremos nos achar diante de Deus. Não mais como barro, aleluia, mas simplesmente como um espírito em corpo. E aí nós estaremos todos diante de Deus, é onde vai dizer a palavra de Deus, que todo joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar a Ele o que você fez durante o tempo em que viveu nesta terra. Se você obedeceu a palavra, se você viveu a palavra, aleluia, se você praticou coisas boas, aleluia, porque, meus queridos, as boas obras, elas contam muito diante de Deus. Não quero lhe dizer aqui que as boas obras têm poder para salvar. Não, porque se as boas obras tivessem poder para salvar, aleluia, a Bíblia diz em 10 de Atos, aleluia, a Bíblia fala sobre um homem chamado Cornélio. Aleluia. Aquele homem, ele dava muitas esmolas, ele ajudava muito a nação. E a Bíblia diz que certo dia aparece um anjo de Deus e fala com ele, manda chamar a Pedro. Aleluia. E ele era um centurião, ele não era qualquer pessoa terrena não, meus queridos. Aleluia, mas ele tinha um coração bondoso, voltado para Deus. Aleluia. Porém não tinha salvação, não estava garantida ainda. Por que não estava garantida a salvação de Cornélio? Porque ele não tinha ainda feito a sua aceitação. Jesus veio à terra, havia pregado, havia padecido, aleluia, pelos malfeitores, retornou para os céus. Cornélio continuou com as suas obras boas, coração bondoso, mas a Bíblia não dava ainda o direito de um homem ser salvo, que nem dar até hoje pelas suas obras. E ele recebe aquela visão e alguém que se apresenta a ele diz: Cornélio, as tuas orações, as tuas esmolas, elas têm subido e elas estão sobrando diante de Deus. E eu vim te dizer que mande alguém a Jope, aleluia, da casa de Simão, o curtidor, para que chames Pedro, que Pedro está lá, para que Pedro venha e te diga e te fale o que tu deves fazer para ser salvo, Cornélio. Olha, nesta manhã eu observo e vejo a glória de Deus neste lugar. As pregações são as mesmas, meus filhos, meus queridos. A palavra é a mesma. As mesmas que Jesus pregou é a que nós pregamos. As mesmas que João pregou é a que nós pregamos. Lucas, Marcos, Pedro, Felipe e todos aqueles que pregaram, eles pregavam Bíblia. Eles pregavam salvação. Eles pregavam a palavra de Deus. Aleluia.
manda chamar um soldado, aleluia, do seu comando, e envia a Jope a chamar Pedro. Aleluia, eu não quero me estender nesse assunto, mas o que acontece? Pedro vem, no dia seguinte, Deus já tinha revelado lá para Pedro, e no dia seguinte Pedro vem, aleluia, ter com Cornélio. Onde eu comprei? Aqui. Comprei na internet. Bem completo. Carrega na bateria. Eu paguei 600 e pouco, mas na Shopee está aqui até 300. Aleluia! E a Bíblia diz, meus queridos, glória a Deus, que Pedro vem e mostra para Cornélio o que Jesus veio fazer na terra, para que as pessoas crescem. Aleluia! Primeiramente João veio pregando, Jesus chega, continua pregando, e agora estava Pedro pregando, e vem os discípulos apóstolos pregando, e aqui estamos nós pregando, a mensagem é a mesma. O que eu vejo aqui nesta manhã, meus queridos, a misericórdia de Deus que chegou até Cornélio, ela tem chegado até o vosso coração. Aleluia! A Bíblia diz que Deus, Ele não tem culpado por inocente. Aleluia! Se o ser humano ele ouve a palavra de Deus e não dá crédito, desacredita da palavra, ao ponto de não recebê-la. Aleluia! O que acontece, meus queridos? A Bíblia diz que Deus, Ele não tem culpa dos seus pecados, nem dos meus. Aleluia! Mas cada um pagará pelos seus próprios pecados. A batalha aqui, meus queridos, não é aparência. A batalha aqui, meus queridos, não é revogar a ninguém. A batalha aqui, meus queridos, não é desprezar ninguém. A batalha aqui, a peleja, não é acusar muito menos ninguém. A batalha aqui é mostrar o caminho da salvação. Aleluia! João capítulo de número 14, o versículo de número 6. Jesus pregando, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Aleluia! É Bíblia, é a palavra, é salvação. Marcos 16:15, Ele disse aos discípulos, quando Ele estava partindo para a glória, ensinando a eles: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, porque aquele que crê se salvará. Olha lá, meus queridos, aleluia, nesta manhã, a misericórdia de Deus está neste lugar. Faz a tua opção de escolha, prepara o teu caminho, prepara a tua lâmpada, acolhe o azeite, aleluia, da palavra de Deus, para que quando se tornares em pó, aleluia, o sopro de Deus que está em ti, haja reconhecido que Ele é Deus e que viveste nesta terra por causa da sua misericórdia. Aleluia! Essa é a palavra de Deus para os nossos corações. Se tem alguém, venha. Jesus, Ele chama. Aleluia! Quando Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aleluia! Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia! Jesus é humilde, Ele é bom. O homem pode ter cometido toda a atrocidade e estará num presídio de segurança máxima. Aleluia! Ou em uma prisão perpétua, mas Jesus pode entrar lá. Aleluia!
aleluia. Jesus pode resolver o teu problema. Nós estamos apresentando aqui alguém que não tem condições. Estamos apresentando alguém que deu a vida. Aleluia. Ele deu a vida para salvar. Se não tem ninguém que quer aceitar a Jesus, aleluia, que possa meditar na palavra de Deus,